Pedro e João em Samaria. Samaria era uma região e uma cidade com o mesmo nome, onde viviam os samaritanos. Os samaritanos, eles eram judeus, só que os outros judeus odiavam eles porque esses samaritanos aqui, eles liam e entendiam o Velho Testamento de uma maneira diferente. Aí os outros judeus odiavam eles por isso. E eles, esses samaritanos, odiavam os outros judeus porque os outros judeus odiavam eles, entende? Um odiava o outro. Só que os dois eram judeus que detestavam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus. Eles odeiam isso e odeiam as outras religiões, porque eles vivem para o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam as outras religiões também. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Ouvindo os apóstolos após Jesus, pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus. Primeiro, as pessoas viram discípulos alunos de Jesus, os seguidores de Jesus. Depois que essas pessoas aprendem os segredos do reino de Deus, eles viram apóstolos. Após Jesus, pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus. Hoje em dia eles chamam de missionários, que estavam em Jerusalém, uma cidade onde os judeus viviam, que Samaria, uma cidade e região com o mesmo nome, recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram. Orar é se conectar com o reino de Deus, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita, a pessoa vê espírito, a pessoa ouviu o que o espírito tem para falar, a pessoa conversar com o espírito conversar com a pessoa incorporar, a pessoa psicografar. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela. É curar as pessoas através da sua mediunidade. Por eles, para que recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles a incorporação, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Existem dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água que João Batista fazia era só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o reino de Deus, traduzindo, o convite. E o batismo de Jesus já começa os médiums, os trabalhos mediúnicos. As pessoas vê espírito, as pessoas ouvir o que o espírito tem para falar, as pessoas conversar com os espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas psicografar. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela. A pessoa curar as outras pessoas através da sua mediunidade. Então lhes impuseram as mãos, passe mediúnico, e recebiam estes o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos após Jesus, pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus. Primeiro, as pessoas viram discípulos alunos, os seguidores de Jesus. Depois que essas pessoas aprendem os segredos do reino de Deus, as pessoas viram apóstolos após Jesus, pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus.
Hoje em dia eles chamam de missionários. As mãos era concedido o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, é já outro assunto. Manifestação espírita. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Até hoje, tem certas religiões que eles dizem para as pessoas que as pessoas são médium, aí essas pessoas têm que passar por rituais para elas concederem o espírito, entende? Para o espírito trabalhar através dela. Isso aqui é picaretagem, entende? Porque a mediunidade, a pessoa já nasce assim, entende? Ela já nasce com esse dom, entende? Pessoas que querem pagar os outros para começar a incorporar e ver espírito, isso e aquilo, é uma pessoa desequilibrada. E outra coisa, ela vai começar a ser subjugada por aqueles espíritos, entende? Ela vai se meter aonde ela não foi chamada, entende? E aquele que induziu a pessoa a esse erro aí também é um desequilibrado e pessoa ruim, que vai pagar muito caro no plano espiritual por ter feito isso. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, teu dinheiro é teu, para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, que é o dom mediúnico, que a pessoa já nasce daquele jeito. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor Jesus. Talvez te seja perdoado o intento do coração, aquilo que tu queria fazer. Pois vejo que estás enfiel de amargura e laço de iniquidade, de maldade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai, pede vós por mim ao Senhor Jesus, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim, venha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor Jesus, voltaram para Jerusalém, uma cidade onde os judeus viviam, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Samaritanos era uma região de Samaria e uma cidade com o mesmo nome de Samaria, onde os samaritanos viviam. Os samaritanos, eles eram judeus, só que os outros judeus odiavam eles porque eles liam e entendiam o Velho Testamento de uma maneira diferente. Aí eles se odiavam uns aos outros por causa de religião. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.